Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma das minhas leituras finalizadas no mês passado e que eu gostei bastante. Hoje nós vamos falar sobre Royal City, do Jeff Lemire, da editora Intrínseca. Eu adoro ler graphic novels. Eu acho que as graphics são gêneros, é um dos meus gêneros preferidos. Eu acho que é muito bacana aliar a questão das ilustrações com a narrativa. Gosto bastante disso. E tenho várias que eu adorei. E eu não tinha lido nenhuma da Intrínseca, então fiquei bem curiosa. Aí o pessoal da editora carinhosamente me mandou. E aí agora eu vou te contar as minhas impressões. Esse aqui é o volume 1, Segredos em Família. Acho que não temos ainda previsão, fico na torcida para sair logo o segundo, porque eu estou bastante curiosa. E eu acho que essa graphic, ela me conquistou, mas ela me surpreendeu. Eu não tinha muita ideia do que eu esperaria aqui, porque eu não gosto de ler a sinopse antes. Eu acho que muitas sinopses entregam muita coisa da trama e eu gosto de ser surpreendida pela história, então eu não sabia exatamente o que ia me encontrar, o que eu ia encontrar aqui, mas eu gostei muito. É uma graphic muito bem construída, densa, tem um tema pesado, mas é um tema importante que eu adoro, por incrível que pareça falar, já falei aqui várias vezes, que é sobre morte. Gosto muito de histórias e tramas que tragam o lidar com a morte, com a perda, com o luto. E é isso o tema principal aqui de Royal City. Nós temos uma família, a família Pike, e essa história começa quando o patriarca da família, o Peter, ele sofre um derrame. E ele e a esposa moram, assim como 2 filhos, moram nessa cidadezinha. O filho, mais um dos filhos que mora numa outra cidade e que é um escritor de relativo sucesso, volta para visitar o pai, que é o Patrick, e nós vamos entender melhor a trama. Eles são 4 irmãos, né? Sendo que o mais novo, Tommy, ele faleceu com 14 anos, num acidente, provavelmente numa coisa de água, pelo que eu entendi, porque não fica muito claro. Mas esse não é o objetivo principal, eu acho. O objetivo principal que Jeff quis mostrar é como cada um lida com a perda, cada um lida com a morte e o quanto a morte desse filho e desse irmão influenciou na vida de toda a família. E por incrível que pareça, o Tommy, que é o menino falecido, ele continua presente nas vidas de todos da família. Então isso eu achei muito interessante, uma sacada muito legal de Jeff, muito bem trabalhado, porque assim, e cada um, e tem um outro detalhe que eu achei fantástico, cada componente da família enxerga o Tommy numa fase da vida que ele teria, ou que ele já teve. Então, a irmã, ele tem uma irmã só, né, a Tara, que é casada com o Steve, é uma moça ambiciosa que trabalha com o setor imobiliário e quer vender a antiga fábrica da cidade para uma incorporadora. E o marido dela trabalha nessa fábrica, então já temos uma relação tensa aí. A Tara, eles não têm filhos, e a Tara sempre vê, imagina não, eu acho que ela vê mesmo, acho que todos eles veem o Tommy como, no caso dela, como uma criança. Então ela interage com o irmão como se ele ainda fosse uma criança. O pai vê mais ou menos na faixa, um pouquinho, pelo que eu entendi, um pouco mais novo da faixa do que ele morreu, que foi com 14 anos. A mãe, eu achei fantástico isso, a mãe enxerga o Tommy como um padre, e o Patrick, que é o irmão, o escritor, enxerga ele na fase que ele estava, com 14 anos, e eles têm um outro irmão, Richard, que é um irmão meio largadão, que tem problema de bebida, que falta muito ao trabalho, e o Richard vê o Tommy como um companheiro de bebida, de balada dele. Então, achei muito interessante a forma como cada membro da família
trata, imagina e continua convivendo com a figura, né, que no caso aqui é muito simbólica, deste irmão que tinha o futuro pela frente e acabou falecendo, pelo que entendemos, num trágico acidente. Esse Tommy, ele tinha um diário que ele escrevia no diário. Esse diário fica com o Patrick e o Patrick usa esse diário para criar os seus livros e ele não consegue se desvincular dessa história e chega uma hora que ele encontra o Tommy, né, e o Tommy fala que ele precisa se reassegurar da sua história. Eu achei isso super simbólico, super bonito, assim, é bem bacana, bem bacana. Assim como é muito bacana umas frases muito bonitas, umas frases no livro, né, por exemplo, ele fala assim: nunca vou saber o que eu teria sido, o Tommy fala para o irmão, né? Com que idade estamos velhos demais para começar do zero? Então, é uma história que fala sobre novas oportunidades, sobre se reinventar, sobre como lidar com o luto, como continuar a vida depois de uma tragédia, como que é lidar com a família enquanto instituição, enquanto núcleo afetivo, o quanto cada um pode dar e doar para o outro, em termos de afeto, de atenção, de carinho. Achei super, super interessante. Achei uma história assim muito legal, né? E o Tommy, ele acaba sendo o objeto, a figura de ligação da família toda. Achei muito bonita. Eu separei aqui uma passagem para mostrar para vocês, que eu acho que simboliza bem isso. Olha aqui. Aqui, ó, desse lado aqui, nós temos as representações do Tommy com cada personagem, e aqui, né, aqui no meio é o Patrick, e aqui nessa página aqui, né, sem o Tommy. Achei super bonito. É uma história ao mesmo tempo triste, mas também uma história de coragem, de busca de coragem, de afeto, de amor, uma mensagem que pode ser de esperança. Gostei bastante, bastante, bastante. No final, ele traz os bastidores, então a busca pelo logo, achei super bacana. As primeiras, ó, aqui, ó, os primeiros materiais de promoção, como ele chegou nas características físicas de cada personagem, achei bem, bem bacana. Eu achei até que ele deu uma boa suavizada, olhando essas primeiras, né, para o que ele realmente deixou. Achei bem legal. E eu não vou contar, obviamente, para não dar nenhum spoiler para vocês, mas assim, ele termina, a história termina com você falando assim: ah, e agora? Temos uma surpresa no final. E aí eu já fiquei doida para saber o que ia acontecer no segundo. Acho que é um link legal que o Jeff faz para manter os leitores animados para essa segunda parte da história, que eu torço para que chegue logo, né? O Jeff, ele é um premiado autor de graphic novels, né? Ele já fez várias histórias para Marvel e DC Comics. Tem vários livros adaptados que estão sendo adaptados para o cinema. Ele mora em Toronto, no Canadá, com a esposa, o filho, a cachorrinha Lola, que adora criar confusão. Essa aqui é a minha dica de hoje. E aí, o que você achou? Gosta de graphic novels? Me conta. Essa é muito especial. Gostei muito. Tem um forte caráter, um forte apego psicológico que eu adorei. Adorei essa pegada. Leia. Depois você me conta o que você achou, que eu vou adorar saber. Intrínseca, já estou de olho na próxima. Assim que puder, quero ler também. Um beijo e até a próxima.